Olá, seja bem-vindo ao mais um programa associado em Foco. Tá? Hoje eu tenho o prazer de receber a Fernanda e o Cadu da Código Maker, né? Sejam bem-vindos, vai ser um bate-papo legal. Eu já estava conversando aqui nos bastidores, então vai ter muita história para contar pra gente. Mas antes, eu queria conhecer um pouquinho da Fernanda. Fala para mim de você, conta um pouquinho de você. Quem é a Fernanda? Sim, primeiro, muito obrigada pela oportunidade. É um prazer, né, estar aqui hoje no podcast da ACE. A gente é muito parceiro, muito grato pelas oportunidades que são criadas aqui pra gente. Maravilha. Eu sou Fernanda Martins, sou de formação pedagoga, muito entusiasta da educação, assim, adoro, acho que é uma coisa que nasceu comigo. E a tecnologia veio somar aí, né, com as práticas pedagógicas. Já há 9 anos mais ou menos, com a educação aí junto com a pedagogia, né? Mãe, esposa, mas acima de tudo uma mulher que gosta muito de transformar as pessoas, as crianças, os adolescentes através da educação. Ah, maravilha. E você, Cadu? Fala um pouquinho. Bom, eu sou o professor Cadu, né? Normalmente as pessoas me conhecem professor Cadu. Uhum. Porque eu já trabalho há algum tempo já em Guarulhos, muitas escolas aqui de Guarulhos. E também sou pai, sou empreendedor, esposo, e já há algum tempo, né, a minha trajetória não é tão linear quanto a da Fernanda, mas eu vim da tecnologia primeiro para educação, né? E desde então estou aí investindo, tentando fazer esse link da educação com a tecnologia para crianças, adolescentes, de uma maneira bem legal. Até porque hoje é importante, elas estão ali lado a lado, né? Pois é. Estão trabalhando ali. Tá, vamos começar. Para quem ainda não conhece a Código Maker, como que ela nasceu? Bom, em 2017, eu tive algumas iniciativas iniciando o trabalho com robótica, especificamente a robótica nas escolas, né? E desde então eram iniciativas esporádicas, mas a empresa já estava funcionando, né? Eu tinha outros trabalhos paralelos, né, como professor em outras escolas, mas em 2017 foi o início dessa iniciativa. Em 2019, após eu passar por uma franquia educacional e perceber outras possibilidades dentro da tecnologia, aí nós efetivamente abrimos a empresa com uma sede ali no Gopoúva, na Emílio Ribas, né? Então nós abrimos a unidade física em 2019 e desde então a gente está nessa trajetória. Nós trazemos alunos para a escola, para aulas de tecnologia. A gente oferece esse tipo de trabalho para as escolas, né? Então, em 2019, efetivamente, abre a sede da Código Maker, prestando serviço para todas as escolas aí da região e recebendo alunos também. E aí você fala das escolas tanto públicas como particulares? Hoje nós só trabalhamos com as particulares. As particulares. Isso, nós já até tentamos algumas iniciativas públicas, né? Mas os trâmites burocráticos são um pouco mais complicados. Tem a ver com edital, né? Então, são detalhes que a gente vai avançando, né? Sim. Mas é uma ideia também a gente entrar na iniciativa pública. Projeto, né? Quem sabe mais pra frente, Sim, né? sim, com tá certeza. vendo aí já dá um... Sim. E o que motivou, assim, ela já fala que gosta de educação, professores, o que motivou vocês a fundo a criar esse projeto de educação para as escolas, para os alunos, né? Junto com essa parte de tecnologia. O que fez dar o boom? De repente, alguma coisa que foi vista, a juventude que a gente está falando, que tem filhos jovens hoje, crianças, né, que já estão com o celular na mão fazendo. O que deu esse boom em vocês? Olha, se eu for puxar a história lá de trás, Opa, vamos lá. eu sou aluno do ex-colégio Albert Einstein, atual Torricelli. E lá eu cursei processamento de dados. O meu ensino médio foi justamente isso, estudar matemática, física, química, biologia, programação, hardware, software, no geral. Então, isso está em mim desde a adolescência. Passou o tempo, trabalhei um tempo na área de TI, né? Encerrei a minha trajetória em TI como gerente de projetos numa empresa multinacional para ser físico. A minha formação é física. Caramba. Para ser físico e comecei a trabalhar no Planetário de São Paulo. Foi meu primeiro trabalho como professor, como físico, ainda cursando a faculdade. Então, assim, quando eu entrei na área da educação para ser professor de física, matemática, eu já tinha um background de tecnologia muito forte. E aí eu comecei a dar aula e eu via que o giz e a lousa não eram o suficiente.
Então eu trazia outros recursos. E aí, dentro dessa caminhada, eu falei, peraí, dá para fazer isso, e as escolas não fazem. Eu percebi aí um nicho de negócio. Falei, peraí, então, já que as escolas não oferecem, os alunos querem, precisam, eu vou colocar isso na escola. E quando você entrou ali dentro, no meio? Então, o foco, né, até mesmo pela formação do Cadu, é os adolescentes, né? Então, os maiores, né, ali já adolescente para adulto, e o meu já é educação infantil, né? Então, tinha atuação de educação infantil e tal, e vou ser bem sincera, exatas não é muito meu forte, mas a maneira que ele usa a tecnologia para ensinar a parte de exatas, eu falava assim, não, mas legal, isso aqui faz sentido quando a gente vê ali na prática, usando simuladores, usando alguns sensores e tal, alguns projetos que ele fazia na prática ali para mostrar. Eu falei, isso aqui talvez para os pequenos também dê alguma coisa. E aí foi mais um desafio dele, né, de você consegue aplicar isso aqui para os pequenos? Você consegue transformar isso aqui, essa ferramenta para os pequenos? E aí eu comecei a me interessar na coisa. Então, assim, ele que me puxou, na verdade, para esse mundo de tecnologia alinhado à pedagogia, né? A parte que entra com os alunos ali. E aí eu comecei a ver que desde de 4 anos a gente já consegue trazer toda essa bagagem, claro que numa outra linguagem, claro que com uma outra, mas os pilares são os mesmos, né? Então, os princípios são os mesmos, só que ele iniciando e de uma forma lúdica, né? Então, eu passei a gostar de exatas também por conta dele, por conta das aulas dele, muito na pandemia, né? Que daí as aulas ficaram... tudo online, né? As aulas ficaram online, então, assim, fazia as aulas junto, né? Tá ali, ensino médio, isso aqui na escola não fazia sentido, mas opa, da maneira que ele ensina, legal. Então eu comecei a partir, né, dessa provocação dele, tentar ajustar esses conteúdos para os menores. E aí foi dando certo. E aí, como a gente comentou, né, nos bastidores, nós temos uma filha nessa idade, né, de fase escolar pequena, e a gente testava com ela. Consegue entender dessa maneira? Você consegue fazer dessa maneira? Opa, dá certo. Se dá certo, então vamos lá. E para você, Cadu, essa transição, sair dos maiores e para os pequenos, como que foi? São duas questões diferentes aí. Primeiro, é um desafio, né? Trabalhar com os pequenos. Consome muita energia nossa, né? Só que também é muito gratificante. As crianças pequenas, elas sim, são muito entusiasmadas. Tudo encanta a criança no mundo da tecnologia. Né? As formas que elas respondem, a forma que ela entrega. Todo o projeto é extraordinário para eles. Assim, e aí, assim, é encantador. Gostoso. O carinho, a atenção, a animação deles na hora que eles vão vivenciar aquela experiência. Nem que seja para acender uma luzinha ou alguma coisa andar, fazer um percurso, um robozinho, uma coisa do tipo. Eles ficam encantados. Então, assim, a minha experiência é essa. É um desafio muito grande, porque consome energia, sai da minha zona de conforto. Em compensação, é muito gratificante. Porque tira também. Você tem que entender que, assim, nem em todo momento eles vão ficar focados, né? Ele tem aquele... momento de foco deles, mas também quando dispersa, todo mundo dispersa junto, e a gente tem né? que entender isso, que até o processo de aprendizado é desse jeito. Diferente como eu trabalho com as crianças maiores, né, e os adolescentes, onde, por exemplo, falando das aulas tradicionais, eu entro numa sala, começo a explicar, pergunta aqui, pergunta ali, olha, isso não acontece na educação infantil, no Fundamental 1, nas crianças menores. Porque eles vão, professor, eu queria entender. Não, isso não tem. É um outro tipo de interação. E, de novo, essa interação é muito gratificante. E quando você dá atenção, o que eles principalmente querem é atenção. Quando você dá atenção, a retribuição é muito grande. Aí, então, assim, hoje vocês trabalham tanto com os pequenos como os maiores. Essa parte da programação robótica, esse pensamento lógico, a parte lúdica também. Vocês têm uma equipe que trabalham com vocês isso, já trazem para vocês, ou vocês pegam também um pouco do que os alunos querem, o que os alunos pensam e trazem? Como que é essa estratégia que vocês fazem hoje? Bom, vamos dividir por camadas então. Então, assim, nós hoje, junto com alguns consultores, né, que a gente elabora o material didático, né? Nós elaboramos um material que vai seguir como guia
para as aulas que serão tanto no extracurricular, por exemplo, contraturno, a criança que fica no contraturno, ela tem atividades extras, o balé, o judô, a robótica, a tecnologia. E também tem na grade curricular, matemática, história, biologia, tecnologia ou robótica. Sim. Então, a gente trabalha esse conteúdo com apoio de alguns consultores, né? E aí, quando a escola recebe o nosso material, a nossa capacitação, ela vai aplicar aquilo na escola. Dessa forma, a gente tem aquilo que é o conteúdo corrente dentro da tecnologia, porém, a flexibilidade por conta do que está aparecendo. Eu vou te dar um exemplo claro sobre isso. Algumas aulas, vamos colocar de 2 anos atrás, você tinha que elaborar, sei lá, um desenho, alguma coisa relacionada para colocar num jogo em que ele estava desenvolvendo. Hoje em dia, ele pode fazer isso com a inteligência artificial. A inteligência artificial consegue projetar um personagem, animar um personagem. Então, é coisa nova, é coisa que está entrando no nosso material, mas assim, há flexibilidade no material didático dentro desse programa para que ele consiga navegar por essas novas tendências, entendeu? Então vocês estão se adequando também com o que o mercado traz de novo, não né? Tem como ficar fora disso. Né? A gente sempre comenta nas escolas, né, o nosso material, o nosso projeto, ele é vivo. E não tem como ser engessado. Sim. Porque a tecnologia hoje, ela tem isso. Amanhã já surgiram outras coisas, inclusive o Cadu está fazendo uma pós, né, mais uma pós inteligência artificial no momento, justamente por isso, porque assim, mesmo a inteligência artificial, ok, já tem coisas novas sobre. Muda. Então você não trabalha com uma grade fixa, em qualquer momento aquilo vai... A gente vai seguir aquele preceito, mas sempre colocando coisas novas, sempre o que tem de novo em tecnologia, o nosso material está sempre em atualização. Às vezes, no meio do ano, a gente tem alguma coisa nova, a gente leva lá um suporte do material, porque já surgiu coisas novas. Então, não faz sentido a gente oferecer um serviço de tecnologia que está numa tecnologia do ano passado. Até porque eles acabam tendo acesso a isso primeiro que a gente. Eles já levam Enquanto coisas. A gente, às vezes, que é mais velho, ainda está tentando entender ou acabou de conhecer, eles já têm isso já na vivência deles. Eu falo, por experiência, que a gente tem um filho de 8 anos, eu tenho uma menina de 8 anos, ela faz histórias no chat GPT. E começa a criar histórias no chat, e vai voltando aquilo, e eu fico às vezes olhando como que, sabe? O perfil, né? E se ela quiser, por exemplo, ela pode pegar um trecho dessa história, entrar num perfil no Google, lá numa tecnologia que é recente, que é do meio do ano para cá, e criar uma animação sobre aquela história, escrevendo o prompt correto. Isso não está efetivamente hoje no nosso material. Mas como a gente trabalha com uma assessoria tecnológica, pedagógica para a escola, a gente dá esse suporte. Então, olha, a gente tem aqui, o que dá para fazer? A gente tem um monte de alunos escrevendo história no chat GPT. O que dá para a gente fazer aqui para incluir, por exemplo, numa feira cultural, numa mostra cultural? Olha, então a gente vai até a escola, a gente oferece alguns ajustes no programa. Olha, isso aqui se encaixa em tal módulo do conteúdo de vocês do 7º ano. Beleza, vamos colocar então, construir as histórias, vamos fazer os vídeos e aí apresenta numa mostra cultural. Ele criou a história, ele aprendeu a criar o prompt, vai usar a inteligência artificial para criar uma animação. Então é assim que a gente trabalha. A gente é uma assessoria mesmo para a escola. Até porque assim, hoje não é que toda criança ela acaba querendo fazer informática, mas está ali no dia a dia dela. Eles são nativos, né? já cresce com isso na mão. Lógico que tem aqueles que são mais a fundo, querem identificar código. E aí vocês conseguem identificar isso também? Sim, também. Como que é esse trabalho que vocês fazem de identificação? Poxa, que nem você estava falando. Uns gostam de ficar atrás, vendo como funciona, outros já querem estar na frente, sentando ali, né? Como que vocês fazem essa identificação? A gente tem uma premissa muito, eu pontuo como muito importante, que assim, a gente quer que os alunos sejam mais do que consumidores da tecnologia. Porque consumidores, fato, eles já são, porque eles nasceram nessa era digital, não tem como tirar isso deles, né? Voltar a ser analógico. Então, o nosso propósito sempre é que eles sejam, que eles produzam, né? Que eles não só consumam, mas que eles produzam essa coisa tecnológica, seja na frente, seja atrás das câmeras, seja no processo de criação, seja no processo de apresentação disso. Então, esse filtro é sempre feito dentro dos projetos, né? Por exemplo, o projeto nunca é individual, eles sempre trabalham em grupo, também é uma das habilidades que a robótica permite, robótica, tecnologia em si, né? Então, eles vão projetar, apresentar
e criar, né? Não necessariamente nessa ordem, mas assim, então todo mundo vai ter a sua habilidade ali utilizada dentro do projeto. Ah, eu sou boa de apresentar, então eu vou aqui dar umas ideias, o que a gente pode fazer no cenário e tal, mas o Cadu é ótimo na parte de fazer, elaborar como é que isso vai funcionar, vai ter uma animação, vai ter... Então, ok, ele não aparece, eu apareço, mas tá todo mundo dentro do E todo do mundo processo. passa por todos os processos. os processos. Sim. Aí você acaba vendo aonde você acaba se identificando, se encaixando Isso. melhor. As equipes precisam se dividir, mas todos precisam participar de tudo, para que, né, é um projeto em que todos precisam aparecer, em que todos precisam trabalhar. Então, até essa habilidade de trabalho em equipe, gestão de tempo, tudo isso, né, a gente fala, robótica não é só montar robô, não é só ligar LED, não é só, não, são muitas habilidades ali que a tecnologia trabalha no dia a dia, desde os pequenininhos, né, gosto muito de frisar que não só para os grandes, não é só fazer grandes projetos inovadores e super incríveis, assim, eu falo incríveis no sentido de construir grandes coisas, né? Nossa, uma baita construção, um super jogo. Não, os pequenininhos também têm o seu momento ali de brilhar, montando coisas que pra gente parece simples, mas pra idade deles, nossa, é incrível ali, como o Cadu falou, o entusiasmo deles, assim, é pra tudo, né? Desde um simples LEDzinho ligando até o produto final lá do projeto, para eles é incrível. Então, valorizar isso é muito importante. Aí você está falando dessa criação, tudo. Tem alguma história, um caso que vocês falam assim, de um grande, de um pequeno, que você fala assim, nossa, como foi um destaque? Como que foi uma coisa que você fala assim, foi a mais do que vocês imaginavam? Foi a um projeto que você fala, não, esse daí pode levar para não sei, para vocês fazerem alguma coisa no futuro. Conta pra gente. Antes, deixa eu só complementar uma coisa que a Fernanda falou. Assim, esses processos, as crianças vão amadurecendo, vão evoluindo. E esse processo da criança identificar uma área que ela tenha interesse, habilidade, vai mudando, tá? Isso é importante. Isso não é... a criança começou como um ótimo programador no segundo aninho, no terceiro aninho, e até o ensino médio, ele é um ótimo programador. Essas habilidades vão mudando e a gente acompanha isso, a gente acompanha essa evolução. Tem alguém que é tímido e de repente não faz, não participa, fica ali no cantinho, e aí de repente ele começa a se mostrar muito mais competente na frente das câmeras, e aí... voa longe. Não é porque ele é extremamente, a pessoa já é extremamente comunicativa que ela vai se dar bem sentada. Não, pelo contrário. Estamos todos em processo de evolução. E as crianças, assim, demonstram muito isso, sabe? Essa capacidade de se adaptar a essa realidade. Então, só para ter uma ideia da parte técnica que a Fernanda comentou, a gente trabalha hoje com robótica, programação. E isso envolve a inteligência artificial. Isso envolve muitas coisas. Não fica só restrito a montar robozinho. Sim. Eles programam aplicativos para celular, eles programam jogos de computador, eles adaptam jogos que já existem, como, por exemplo, o Roblox, que é um negócio que está em alta hoje. Existe uma plataforma que ensina a criança a programar dentro do Roblox, ela faz o jogo dela. Então, a gente transforma tudo isso que está ligado à tecnologia ao dia a dia, a edição de vídeo, essas coisas, todas elas em conteúdo pedagógico. Conteúdo que esteja alinhado à matemática, à física, ciências, a inglês, que a maioria das ferramentas é em inglês. Então, esse é o universo, e não só a robótica. Só para deixar isso um pouco mais claro. Legal, mas porque aí acaba explicando, ficou bem detalhado mesmo. E aí, dentro desses casos que você falou, tem algum que você falou assim, não se destacou, que você fala assim, esse, de repente, lá na frente vai dar bom, vai dar um diferencial. Tanto do pequeno como dos grandes. Curiosamente, né, ontem eu estava na academia e encontrei uma ex-aluna. E ela me encontrou e falou, oi, Cadu, tudo bem? Tá, ela já abriu o celular. E aí, o que você quer mostrar? Ela falou, olha o painel elétrico que eu fiz. Inclusive, Rafa, quando você estiver vendo esse vídeo, olha o painel elétrico que eu fiz. Eu estou trabalhando numa empresa no Tatuapé e a gente faz projeto elétrico para indústria, para trem, né? CPTM, essas empresas aí. E ela foi aluna da robótica, ela foi destaque em Olimpíadas, participou de Olimpíadas e hoje ela tem um trabalho que começou ali atrás. Seguiu, né? Seguiu. Isso, existe uma diferença hoje entre a robótica industrial e a educacional, mas os princípios ela aprendeu ali. Como trabalhar com as equipes de robótica, ela participou de campeonatos, existem muitas competições de tecnologia, robótica, programação, e ela participou
E aquilo acabou sendo trajetória profissional para ela. E ela veio me mostrar, olha esse painel aqui, ó. E começou a me mostrar, e abriu, esse painel faz isso, faz aquilo. Coisas que nem eu sei direito. Falei, nossa, você tá manjando mais de eletricidade do que eu agora, hein? E ela falou, obrigado, tal. Sim, curiosamente, ontem na academia apareceu um caso desse, mas existem muitos outros. Tenho um caso de um aluno, a gente falou muito dessa coisa da mudança. Ele era um aluno muito introvertido, assim, embora a gente via ali que ele tinha uma vontade, tal, mas ele era muito introvertido. Em um dos campeonatos, ele foi destaque, ele foi medalha de ouro. E isso transformou esse aluno da água para o vinho, assim. Depois disso, ele acreditou que ele podia, né? Porque ele foi o único da sala dele que foi medalhista e foi medalhista de ouro, né? Então, isso foi, assim, transformador. E aí, ele tem família já que está no meio, né? Então, o avô, até na última feira cultural, me falou, nossa, obrigada, agora ele quer ir lá na empresa, né? Quer conhecer mais, quer ficar lá mexendo nas máquinas e tal. Então, 7 anos, né? Então, isso ainda é muito recente, né? Isso é muito, tá aflorando, mas assim, foi muito gostoso de presenciar essa transformação dele, de acreditar no potencial dele, porque ele conseguiu se destacar ali dentro da competição. Foi muito interessante. Então, não é só a questão profissional ali na escola, também é na questão da vivência com a família. A família também acaba vendo a desenvoltura, né? Sim. Do adolescente, da criança dentro do que eles estão fazendo, na curiosidade. Então, isso acaba trazendo um diferencial. Acho que também isso é o ponto principal de vocês terem começado a Código Maker, né? Não só, lógico, a questão robótica, mas ver a diferença. Porque eu acredito que os familiares também tragam para as escolas levem para vocês. Sim. Né? Então, acho que isso também faz esse pontapé. E para vocês, qual que é, assim, o que vocês estão imaginando para o futuro? 2026, 2027? O que vocês têm na cabeça de vocês? Lógico que a tecnologia muda a todo momento, mas projetos, algumas coisas, vocês já têm de projetos que vocês querem trazer, vai trazer esse ano, que vão pensar para o próximo ano. Como que está essa história para vocês? Então, hoje, né, nós estamos amadurecendo o que está aparecendo em relação à inteligência artificial para adequar o nosso material. A gente tem algumas iniciativas pontuais em alguns projetos, mas o trabalho para esse ano, a gente já tem consolidado os clientes, né? A vantagem do nosso negócio também é essa, né? A gente consegue estabelecer os contratos, pelo menos para o ano letivo. Então, a gente tem essa garantia de que a gente tem um trabalho que não vai parar em março, não vai parar no meio do ano. A gente sabe que a gente começa agora em janeiro e a gente desenvolve um trabalho até dezembro com a escola. Algumas escolas a gente tem contratos mais longos, a gente consegue pensar mais a longo prazo, né? Mas hoje, em 2026, adequar o que está aparecendo em relação à inteligência artificial, adequar o nosso trabalho para poder consolidar algumas coisas a partir do ano que vem. Até não aparecer nada novo aí, né? Mais disruptivo, vai né? dormir, amanhã já aparece uma coisa diferente, né? O crescimento da inteligência artificial, ele é muito exponencial, né? Assim, cresce muito rápido. Então, alguma coisa que dá para fazer hoje e que demora um tempo e que a gente faz um pedacinho, vou te dar um exemplo bem simples, tá? A ferramenta do Google hoje que gera vídeos, a gente consegue gerar pequenos trechos, as contas que não são premium, sei lá, 20 segundos de vídeo, 30 segundos. Sim. A gente, daqui a 1 ano, 2 anos, você coloca um prompt lá e você coloca e gera um vídeo de 20 minutos, você gera um curta-metragem. Eu tô falando de 1 e 2 anos. É que você já vê filmes hoje totalmente para olhar, né? Então, assim, você vê, é um salto muito rápido, muito grande, né? E, então, a gente está adaptando hoje, em 2026, né? Para consolidar em 2027 o nosso projeto de inteligência artificial para escolas, para a educação. Você falou que você já tem uma grade fechada com as escolas para o ano, ou umas até mais longas, mas, de repente, a gente tem bastante colégio, bastante escola hoje que é associado ao nosso. Vê o vídeo e fala assim, eu quero, de repente, um projeto agora. Vocês conseguem já fechar alguma coisa de imediato ou tem que se procurar um ano antes? Como que funciona? Para quem está vendo, procurar vocês também? Não, a gente consegue sim. A partir do momento, a gente tem, né, embora o nosso currículo ele seja vivo, né, como a gente comentou, ele muda a partir do que a tecnologia vai avançando, mas a gente tem esse projeto já pronto, né? Então, a escola, quero aqui já implementar a educação tecnológica no colégio. A gente vai lá, faz aula experimental com os alunos, mostra como é que funciona o nosso projeto, né? E a partir daí a gente
inicia na escola, ou na grade, ou extracurricular, né, nesses modelos que o Cadu comentou no início. Então, é possível, sim, implantar no momento que a escola deseje. Ou a escola, eu quero só um projeto, por exemplo, Dia dos Pais, né, que a gente tem também os projetos, só as ações festivas, né, só as datas festivas. Dia das Mães, queria fazer aqui um projeto de impressão 3D, a gente acabou não comentando, né? Nós também temos vários projetos de impressão 3D. Feira cultural, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças. Dia das Crianças a gente faz muito, que é uma batalha de robôs. Né? Então, de repente, a escola quer lá uma arena de batalha de robô para festa junina, tá? O robozinho vai lá de chapéuzinho, todo de xadrez, e os alunos vão programar ali a partir de um controle remoto pré-programado, mas eles têm esse primeiro contato ali com algo tecnológico. A gente faz também só essas feiras pontuais, de datas comemorativas. Então, assim, são muitos projetos, né? A tecnologia nos permite isso, né? Sempre está mudando. Então, as escolas, os espaços recreativos que quiserem, que tiverem interesse, a gente consegue, sim, implantar em qualquer momento do ano, né? Falei pra Fernanda que eu vou investir num projeto esse ano. Vou comprar uma fantasia de robozão, porque eu tenho quase 2 metros de altura. Eu vou me fantasiar de robozão e vou começar também a visitar as escolas de robozão. Nossa, legal. Se vocês perceberam, muitas escolas postando personagens, recebendo a volta às aulas e tal. As voltas às aulas, legal. Eu falei, o próximo negócio é esse, eu vou começar a me fantasiar de robozão. Robozão. E vocês estão falando assim, lógico assim, já complicado, a criançada hoje já está com o celular na mão desde pequenininho já. Mas tem alguma idade, você fala assim, a partir dos 4, 3, como que você acha que a escola também, os pais também, né? Porque não é só questão escola, tem a questão vivência dentro de casa também, começa a colocar a tecnologia ali e essa parte IA, robótica, tudo isso. Quanto que começa a idade, não a idade ideal, mas melhor que vocês acham que seria mais interessante? É um assunto delicado e importante. Vamos lá. A gente vê muita criança pequena com o celular na mão, vendo vídeo e passa o vídeo, passa o próximo vídeo. E isso tem implicações no desenvolvimento, na linguagem, no próprio desenvolvimento cognitivo da criança. Isso não é bom. Hoje há a proibição do uso do celular na escola, na sala de aula, na escola como um todo. Então, o nosso projeto visa fazer com que os alunos tenham uso consciente e produtivo da tecnologia. Então, se ele vai usar o celular, é de forma produtiva. Se ele vai usar o computador, é de forma produtiva. Esse é o objetivo. Então, se eu falar para você assim, olha, com 8 anos a criança já pode pegar o celular e ficar passando vídeo, não funciona assim. Não vai ser legal com 8, nem com 18, nem com 28. Então, a questão de ser produtivo é você usar o celular, por exemplo, aquilo que você comentou sobre, vai aprender a fazer uma edição de vídeo, vai usar um aplicativo que use trabalho com lógica, vai usar a rede social num tempo limitado, sob supervisão dos pais. Inclusive, nós, quando entramos nas escolas, a gente tem algumas palestras de capacitação dos professores e algumas palestras de apresentação para os pais, falando sobre os riscos de tecnologia. Por exemplo, quando ela não é mediada, aí é uma opinião de pai, eu acho que até os 14 anos, 16 anos, vamos lá, um jovem não ter aquela conta que supervisiona o controle parental no celular do filho, eu acho um risco. Por quê? Porque é como você deixar o seu filho sair sozinho na rua. Sim. Né? O ambiente, o mundo digital é um mundo... As pessoas usam esse termo, né, um mundo sem lei, é que as leis são muito complicadas em relação ao mundo digital. Mas é isso, é a criança, é o jovem sair com um mundo sem lei. Então, assim, sob supervisão, quando a criança com 8 anos, 9, 10 anos, começa a usar o celular de maneira controlada, nossa filha, por exemplo, ela usa no final de semana. E com um tempo limitado. Tem a programinha, consegue bloquear, eu consigo bloquear, ver o que ela está vendo. Exatamente. Gi, muitos pais, eu diria, a maioria dos pais não tem essa consciência hoje, porque por eles desconhecem a ferramenta. Eles não sabem que existem ferramentas que... um aplicativo que você baixa, às vezes você não quer pagar, mas tem a versão gratuita, lógico que não vai limitar tudo, mas tem as limitações também de horário, principalmente, né? Na época de férias agora Então, tem que ter, sob supervisão,
a partir dos 8 anos, eu acho interessante começar a ter algum contato. Antes disso, é com você. É ali. Você, olha, tem aqui, por exemplo, a gente tem um robozinho que a gente usa de 7 para baixo, que é um robozinho azul. A gente poderia até ter trazido o Dash. Bem bonitinho. E ele é controlado pelo celular. Então, ele é como se fosse um joystick, um controle remoto, controla pelo celular ou faça a programação pelo celular. Então, eu tenho bloquinhos de programação que vão falar, anda para frente, se tiver um obstáculo, dá a volta no obstáculo, faz uma curva e volta. E esse aplicativo, ele vai mostrando as ordens do que, as instruções que o robô está fazendo. Percebe? A criança está usando sob supervisão, de uma maneira produtiva e para aprender. Crianças atípicas, alguns aplicativos com a questão da fonética, as letras animadas, também é legal ser utilizado. De novo, sob supervisão. Eu estou ali olhando o que a criança está fazendo. Agora, solta, sentada ali na cadeira, mexendo, vendo o vídeo, passo próximo, passo próximo, passo próximo, isso assim é um... E essa questão só de você ficar rodando assim, não está agregando em nada, né? Ela está tipo só... Tá só viciando o seu cérebro, né? Porque você não É fica sem nada, dopamina. né? Você não fica sem nada, você não tá agregando informação. Nem dá tempo, né? Tão rápido. Porque assim, né? É muito rápido, muito né? rápido. Hoje em dia, muitas crianças, quando você senta para ver um filme, alguma coisa, Não consegue, ela não né? consegue. É porque não consegue ter aquela percepção de ficar sentada e entender, Concentração, né? né? Não tem. Então é muito rápido essa questão. E aí entra também quando a gente essa história de internet, Roblox mesmo, bloqueado, chat, essas coisas. Então, surgiu várias questões da segurança. Então, eu acho que não é só liberar a internet, né? Não liberar só a IA, tem a questão, evidentemente, mas assim, os pais têm que estar participando, a escola participando. Eu acho que essa vivência de vocês também está auxiliando, as palestras que você falou, dá um gancho nos próprios pais de também fazer esse bloqueio, não é bloquear. Sim. Mas o que liberar também, né? Como liberar, e eu acho que esse negócio, essa parte que vocês estão fazendo, de levar a tecnologia, de mostrar como eles podem estar fazendo uma edição, eu acho que isso é muito legal, que você falou dessa parte do Google, do ChatGPT. Sim. Ela faz as histórias, poxa, agora eu vou pesquisar onde vai para ela poder Sim. ver dar continuidade. da vida a Isso, história. Eu acho que isso também tem um monte de criança, um monte de pai que sabe e tá vendo, e agora também vai fazer essa pesquisa para ver como que faz, né? Sim. Isso também está no nosso material, tá? Essas questões relacionadas à segurança, à cidadania digital, como é que se porta no ambiente digital. Sim. Isso consta também no nosso, faz parte do nosso programa educacional em tecnologia. Então ele vai entender, por exemplo, a gente tem uma aula que a criança aprende só como criar senha. Por quê? Porque algumas plataformas que a gente vai usar dependem de usuário e senha. Sim. E a criança vai fazer isso a vida inteira agora. Sim, agora Na vida adulta ela vai fazer. Só que eu não vou falar, pessoal, vamos criar uma senha. Não. A gente tem um jogo e esse jogo ensina a criar senhas fortes. Olha, a senha pode ter 3 letras do seu nome. Ele vai lá, coloca as 3 letras. Precisa ter uma letra maiúscula. Vai para a próxima etapa. É uma plataforma gamificada que ensina como precisa ter um nome do mês em inglês. Vai lá e coloca. E ele cria uma senha forte. E ele entende que 1, 2, 3, 4 não é uma senha forte. Tem muito adulto que precisa fazer essa coisa. Então assim, você percebe que as aulas elas perpassam várias áreas da tecnologia, que não só a robótica, de montar um robozinho e fazer ele andar, ou acender uma luz, tem todo a ver um contexto digital. E também, como o próprio nome, né, a Código Maker, tem a ver com fazer código, construir as coisas, mão na massa, projetar, prototipar. Então, envolve um ecossistema, na verdade, que tem a ver com a tecnologia alinhada à educação. Ah, legal. E aí você está falando da parte da educação, escola. Então, assim, nesse momento, se alguém estiver vendo, um pai estiver vendo, eu fiquei super curiosa. Se procurar vocês para fazer só para o filho à parte, tem a possibilidade de um curso à parte, como uma escola particular mesmo? Sim. Ou só a escola consegue fazer isso para as escolas? Não, a gente tem a unidade da Código Maker que fica na Vila Augusta. Então, nós temos lá os cursos disponíveis. Não tem na escola do meu filho, mas eu gostaria que ele fizesse. E aí a gente atende lá com algumas turmas durante a semana, aos finais de semana, em horários, né, diferentes, ali, mais flexíveis. E aí o aluno tem mais tempo de aula, né? Na escola normalmente é 50, 45 minutos, que é o tempo de aula. Lá na escola não, 1h40.
né? E aí, mas aí com todo esse suporte, com todos esses pilares que a gente citou aqui, com todos esses cuidados e orientações, né? Só que daí ele vai ter uma experiência muito mais imersiva do que na escola, que é um pouquinho Aí mais entra curta, a né? teoria e a prática. Eu imagino que é uma Exato. loucura pegar uma criança, colocar ela na teoria, porque quando é na prática todo mundo gosta, né? Aí vocês juntam isso num perfil diferente para vocês. Vocês A gente juntam. sempre explica, principalmente para as famílias que vão lá nos visitar, Uhum. que é justamente isso. O nosso material dos cursos fora, né, fora do currículo da escola, ele segue a mesma linha. Ele é um espiral de aprendizado, né? Então ele vai começar ali, mas como que ele começa? É sempre uma dúvida, né? Posso começar direto na robótica? Eu vou para a programação? Também é uma coisa que a gente deixa as aulas experimentais, que são gratuitas, né? Pode agendar e ir lá com o professor Cadu fazer essa aula. E aí ele vai fazer uma avaliação. O que esse aluno tem já de conhecimento de tecnologia? Ah, tem aluno que chega lá e não sabe mexer no mouse, por exemplo. Isso independente da idade. Tem os pequenininhos que já sabem e os maiores que não têm contato. Então, isso vai direcionar, ele precisa começar aqui, precisa começar dali. Nós temos módulos que são integrados, né? Então, ele começa no módulo e ele vai perpassando por outros, independente de se do primeiro para o quinto, do quinto para o primeiro, depende do que o aluno tem de conhecimento prévio, né? De novo, o nosso projeto, o nosso currículo não é engessado, ele é vivo, então isso permite que a gente analise o aluno e enquadre ele no que para ele faz sentido. E não no que a gente acha que faz sentido, né? Então, eu chego lá e falo, não, você tem que começar do 1 pro 2, pro 3, pro 4. Tá, mas se ele já sabe do 1, por que eu vou colocar ele no 1? Então, ele vai do 2 em diante. Ou ele já sabe alguma coisa do 5, faz do 5 e vai pro 2. A apostila, o Cadu sempre comenta, né? Ah, eu não sigo a apostila aqui do 1, 2, 3, 4. Às vezes ele vai do meio pro fim, do fim pro começo, né? Porque vai muito do que os alunos ali estão, né, fazendo. Então, as crianças que fazem aula experimental, elas saem com uma experiência imersiva mesmo. Não é chegar lá, olhar, tá bom, liguei e sair. Ele sai dali já entendendo como é que a tecnologia funciona de verdade, né? Não só consumindo. Né? Sensacional. Não, e aí, a gente já está quase chegando no finalzinho do programa. Assim, foi rápido? Não, foi rápido, o bate-papo fluiu. As perguntas nem foi. Também eu estava olhando aqui e falei, no meio das perguntas que a gente estava conversando, eu fiz... Já foi tudo, Foi fluindo. Primeiro, deixo as redes sociais de vocês, os contatos de vocês com o pessoal que está assistindo a gente. Pode procurar vocês indiferente, se é uma escola ou um colégio, ou até o pai ou a mãe está vendo. Só que antes disso, eu queria saber, quem está vendo também, às vezes uma empresa, o empresário está assistindo, vocês conseguem fornecer isso também para quem não é sua criança? Ou vocês dão algum tipo de curso, treinamento para as empresas também? Como que funciona? Hoje em dia, o único trabalho que a gente faz, fora crianças e adolescentes, é a formação de professores. Só professor. Então, se de repente uma empresa tem a necessidade de procurar vocês, de repente você vai avaliar, você vai ver a necessidade, como que vocês podem estar fazendo. Porque às vezes tem uma empresa nova que quer mexer com essa parte tecnológica, começar essa parte de robótica, quer começar a entender, ou até está começando, né? Tem essa necessidade, e aí viu vocês têm essa... A gente conversa, né? No que a gente pode agregar dentro da necessidade, né? Sim. Uma coisa que a gente começou a fazer esse ano, de que acho que é importante a gente falar, nós estamos com parceria com empresas. Então, de repente, quero colocar como benefício para os funcionários aqui um curso de robótica para os filhos. Assim como o SESI, por exemplo, é afiliado, né, das indústrias, nós estamos começando com esse projeto de oferecer como benefício para as empresas um custo mais acessível. Legal, ó, já estamos aqui disponíveis. Vou chamar a Cat para conversar com vocês, porque é legal, porque a gente tem os funcionários aqui, tem filhos menores, tudo, e de repente agrega isso, entendeu? Exatamente. Vocês podem, de repente, pegar um espaço aqui, um dia da semana, trazer o filho. Não sei como que vocês podem montar isso. Podia fazer uma aula experimental aqui para os filhos de todo mundo. A gente monta a estrutura, sempre que a gente tem esse tipo de trabalho extra fora da escola, a gente monta toda a estrutura, os computadores, os kits de robótica. A gente só precisa de internet, né? Mas a gente monta a estrutura e lá mesmo a gente oferece a aula. Legal, já de repente ver vocês também dentro da nossa rede de descontos também para vocês oferecerem para os nossos associados. Isso. Que aí eu falei, a gente tem vários colégios, que você falou, do Outro Einstein, que é o Torricelli, né? Hoje a gente tem ENIAC, a gente tem de vários colégios, faculdades de colégio que podem, de repente, vir para trabalhar com vocês, ver essa parceria. Então, a gente pode trazer esse leque. Então, como associados, vocês têm todos os benefícios ali na mão, de repente não conhece, não usa,
e tá ali aberto, de repente só esperando a pontinha. Só pontinha para entrar. Para entrar. Então, é um diferencial que também vai vir agregar para vocês. Então, passa a rede social de vocês, Instagram, como o pessoal pode procurar, site, se tiver também, passa todos os contatos para o pessoal achar a Código Maker. Tá ótimo. Vou fazer o convite direto aqui para o pessoal que estiver assistindo. Primeiro, seguir a gente lá nas redes sociais, né? @Escola Código Maker no Instagram. E lá tem os links, né? Para você agendar aula experimental ou contato direto, se você é uma empresa e quer oferecer isso como benefício. Se é uma escola e quer colocar isso na grade ou no extracurricular. Se quer ir lá conhecer a gente, eu falo, leva as crianças lá para jogar um videogame comigo. Eu só que jogo videogame, tá? O Cadu é o que dá aula. Então, a gente tem um espaço lá bem interessante, bem imersivo e divertido também, porque, Gi, uma coisa que também eu gostaria de deixar bem pontuado, a gente se preocupa também com a experiência do aluno. Sim. Então, não adianta, eu quero lá que meu filho seja um programador, às vezes não vai ser, mas é importante que conheça. Então, lá ele vai chegar, ele vai se divertir e vai aprender. Então, a gente tem lá um espaço de convivência que é o sucesso, né, da escola. Não vou dar muito spoiler, para conhecer o espaço de convivência, vai lá conhecer a gente, agenda, tem um link lá direto de contato no WhatsApp e o formulário para agendar aula experimental. Então, a gente está lá de porta aberta. Sim, o site, importante, que é códigomaker.com ou códigomaker.com.br. Os dois vão dar acesso ao nosso site. É que nem o Cadu falou, né? A menina que encontrou você na academia ontem, tá, ela seguiu, né? Exato. Mas às vezes não segue, mas aquilo leva também. Eu acho que desenvoltura, desenvolver mais pra frente. De repente você vai seguir uma carreira totalmente diferente. Mas a tecnologia vai estar dentro, vai né? Agora é pro resto da vida. Na nossa época não tinha muita opção, não tinha isso. Mas agora não tem como a gente fugir. A gente também tem que estar se adaptando, porque ontem a ChatGPT já criando IA, agora tem um monte de aplicativo. Você vê na internet, às vezes você não sabe se é IA, se é verdade, se não. Então a gente também tem que estar a par. E as crianças trazem isso, os nossos filhos trazem isso pra gente. Trazem esses desafios. Exatamente, porque às vezes a gente não sabe, ele vai vir ensinar a gente. Então eles terem esse conhecimento, ter essa piedade de começar a conhecer, a gente também levar eles, a gente sabe que... Adquirem repertório. Exatamente. Uma das palestras, né, que a gente oferece é profissões do futuro. Então, também, essa abordagem de, o médico precisa saber tecnologia? Sim. Hoje, a maior parte das cirurgias são robóticas. Exatamente. Então, assim, quero ser médico, não preciso saber de tecnologia? Precisa. Preciso saber tecnologia para ser modelo? Muitas meninas, né? Sim, precisa. Como é que você vai gerir a sua imagem? Né? Então, tudo isso, né, nessa palestra a gente fala a respeito e dá um olhar diferente, tanto para as famílias quanto para os alunos. Então, não é só se eu quiser ser programador, não é só se eu quiser ser um engenheiro, não é. É para tudo na vida, a partir de agora, a gente vai usar. Já estamos, na verdade, né? Já estamos, então. Estamos aqui. O bate-papo rolou, assim, sensacional. Foi muito gostoso. Gostei muito. Próxima vez você traz o robô. Tá bom. Pode trazer vários. Pode trazer vários, entendeu? Porque, assim, o pessoal gosta de ver na prática também como que funciona. Isso dá Sim. O pessoal fica mais curioso, né? Já vamos agendar outro para trazer os robozinhos, então. Vamos agendar. Vamos ter certeza que a gente vai agendar. Tá ótimo. Gente, muito obrigada. Eu agradeço pela participação de vocês, tá? Acho que não é só a questão do empreendedorismo, é uma questão de empresa, mas eu acho que o papo hoje fluiu muito, assim, falando das nossas crianças, dos nossos jovens, né? Acho que a gente pode ajudar, que a gente não pode isso... Fiquei encantada. Obrigado. A gente fica feliz. Fiquei encantada, porque assim... Como a gente fala, eu tenho filho, então, assim, meu filho, eu tenho um menino de 19 anos e ele gosta muito dessa parte, mas assim, já tá no mundo, já tá fazendo, já tá... Sim. E a novinha agora tá me dando banho, tá me dando Já vão as duas fazer aula pra outra. Nossa, olha que eu vou procurar, a gente vai conversar depois. Tá, gente? Agradeço pela participação de vocês, tá? Obrigado. Agradeço a participação de todos. A associação tá aí à disposição para vocês verem o que a associação consegue fazer para os nossos associados. Aqui é só uma pontinha do que a associação traz dos nossos serviços, dos nossos produtos para os nossos associados estarem conhecendo. Então, assim, se você não é associado ainda, clica aqui no link, vem procurar, a gente vai conhecer o que a associação consegue trazer para vocês também. Obrigada, até a próxima, até o próximo Associado em Foco.